É muito bom estar aqui, é sempre uma alegria muito grande. A gente tem amigos, irmãos, companheiros de caminhada, e a gente se alegrar com Jesus é muito legal, né? Jesus é bom, né, gente? Eu tenho falado para o pessoal assim que a gente tem que se lembrar que Jesus continua salvando. Jesus salva, né? A gente acha que essas frases são clichês, né? Mas elas são tão carregadas de sentido, tão carregadas de graça. Jesus salva. Jesus salva. Louco, né? Abra sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 24. Atos 18, 24, nós vamos ler aí até o verso 28. Nós vamos falar sobre um momento importante da história da igreja, um momento que foi estrategicamente providencial por Deus, para o avanço do Evangelho e o testemunho apostólico de Cristo na Europa. Basicamente, o testemunho de Jesus está chegando no Ocidente. Nós estamos aqui hoje fruto do que a gente vai ler aqui. Isso aqui é parte desse enredo germinal do que Deus estava fazendo com a sua igreja para viabilizar o testemunho do Evangelho no Ocidente. Veja aí comigo, Atos 18, verso 24, vamos ler até o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: certo judeu, chamado Apolo, chegou a Éfeso, natural de Alexandria. Ele era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, que é a região onde fica Corinto, mais para o sul ali da Grécia, né, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Irmãos, nós estamos aqui, isso aqui é praticamente um interlúdio. Se você dá uma olhada nos versos anteriores, do 18 ao 23, nós estamos aqui no interlúdio em que Paulo está encerrando a sua segunda viagem missionária, e ele está indo a Cesareia e Jerusalém para dar relatório aos irmãos de Jerusalém dessa segunda incursão. Paulo está planejando a sua terceira viagem missionária, em que ele vai passar por muitas daquelas igrejas já plantadas, para encorajar e edificar os santos. E Deus, nesse íntere, está providenciando um teólogo público, um pastor, para a igreja de Corinto. Isso foi providencial. Isso é uma clara demonstração de que Deus tem competência para governar, cultivar, edificar e sustentar sua igreja, apesar de nós. Apesar de nós. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade, isso é de Deus, a obra é de Deus, a missão é de Deus. Paulo então desce para Antioquia. Sabemos pela história de Atos que a igreja de Antioquia era o posto avançado desse grande movimento divino em direção à glorificação do seu próprio nome em Jesus. Lembra da promessa? Atos capítulo 1, verso 18, o testemunho do Espírito que os discípulos receberiam daquele poder que Deus daria a eles era para dar testemunho do Cristo ressuscitado em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. O testemunho de Deus às nações, ou o testemunho do Evangelho aos povos, é basicamente o cumprimento final, derradeiro, definitivo, do que Deus havia feito e se comprometido com Abraão, quando disse que por meio da semente de Abraão, e Paulo diz em Gálatas que a semente de Abraão é o próprio Cristo, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Basicamente, a missão apostólica da igreja ela é movida pela promessa abraâmica. Ela é movida pelo compromisso de Deus com o pacto abraâmico, de que por meio desse descendente, o Cristo, né, o filho de Abraão imortal, o Isaque que foi sacrificado, mas ressuscitou, Deus daria testemunho e ensejo da sua glória entre todos os povos.
Esse é um plano antigo de Deus, tornar o seu nome conhecido e proclamado entre as nações. Isso está de acordo com os profetas, isso está de acordo com as alianças do Antigo Testamento, isso está de acordo com uma série de compromissos proféticos e pactuais que o próprio Deus firmara no Antigo Testamento. Mas nesse íntere surge um judeu alexandrino, Apolo. É bem provável que esse nome Apolo seja uma abreviação do nome Apolinário, seja uma espécie de abreviação desse nome. Bom, ele chega ali em Éfeso, uma cidade das mais importantes da Ásia Menor, uma cidade com grande importância política na rota para Roma. Era uma capital administrativa da província romana da Ásia e tinha uma das grandes maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios, um grande centro de aglomeração turística, religiosa, de apreciação e devoção a essa divindade. Ártemis era uma divindade em que exigia dos seus adoradores votos, os mais fervorosos, votos de castidade voluntária. Então, mulheres que se devotavam a Diana optavam em viver virgens até o final da vida, os homens se auto-emasculavam, muitas vezes em ritos pagãos, diante da imagem de Diana. Então, era um lugar de muita efervescência religiosa, de muita falsa devoção, e nós sabemos bastante aí, a partir de Atos capítulo 19, logo depois desse trecho aí, do grande avivamento que Deus produziu naquela cidade decorrente da missão de Paulo naquela região. Bom, esse homem aparece, Apolo. Quem é esse judeu alexandrino? É interessante porque o texto faz questão, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, faz questão de destacar que Apolo era um alexandrino. Por que razão? Alexandria era uma cidade, desde o mundo antigo, respeitadíssima, foi fundada por Alexandre o Grande, tinha uma influência grega muito forte, tinha, e teve durante muito tempo, a grande e famosa Biblioteca de Alexandria, um dos grandes centros intelectuais do mundo antigo, e a gente tem aqui um judeu que crê em Jesus, ainda que de maneira incompleta, mas ele crê em Jesus, e um judeu profundamente educado, profundamente formado. E por que eu quero destacar isso aqui? Eu quero falar para você basicamente desse encontro sobre algumas qualificações que Lucas considerou essenciais para um pastor que está plantando igrejas, que está anunciando o evangelho, que está seguindo o movimento do Espírito, levando a boa nova às nações. E por que Lucas elenca aqui algumas características que são essenciais para esse pastor? E eu levanto isso como um desafio para todo aquele que está envolvido com o movimento apostólico da igreja no mundo, que está envolvido de alguma maneira com a natureza apostólica da igreja. Eu gosto muito de um conceito que o Kevin Van Hooser desenvolveu no livro dele, O Drama da Doutrina, em que ele diz que existem 2 movimentos do Espírito na igreja. Isso é característica da igreja. E ele vê isso preservado particularmente no credo apostólico, particularmente no credo niceno, que diz que nós cremos numa igreja que é católica, está ali, catolicidade, nós cremos numa igreja que é católica e cremos numa igreja que é apostólica. Onde está o apostólico aqui? Deve estar por aí, Tem apostólico? Tem apostólico? Não. Então, nós cremos numa igreja que é católica, da ambiguidade do termo. Cremos numa igreja que é católica e apostólica. O que significa isso, gente? Esses são os 2 pilares da igreja. Nós cremos numa igreja que ela tem uma identidade comum. Católico quer dizer isso, aquilo que é abrangente, aquilo que é comum a todos, aquilo que é universal, aquilo que é pleno. Isso é ser católico. Ser católico é reconhecer que o evangelho de Jesus, independente das particularidades culturais ou das predileções étnicas, é uma mensagem que transcende qualquer particularidade. O evangelho transcende qualquer tipo de compromisso nacional. Ele é abrangente, ele acolhe todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, porque o que nos torna não são as nossas predileções esportivas, ideológicas, e tampouco confessionais. O que nos torna é o compromisso que nós temos ao redor de Jesus e do Deus Trino. É isso que nos mantém unidos ou nos identifica enquanto cristãos no mundo. Esse é um movimento que faz com que a igreja se sinta unida, junta, conectada, congregada. O Van Hooser vai dizer que esse é um movimento centrípeto do Espírito. Centrípeto porque puxa a igreja para o centro, para a sua identidade, para aquilo que lhe é comum.
Esse é um movimento autêntico. É um movimento que acontece no ato de congregar em igreja, em comunidade. Por isso que cristãos se unem. Por isso que cristãos se ajuntam em solene congregação, ajuntamento, para ouvir a palavra, para ouvir o testemunho do Evangelho. Porque o ato de congregar é um ato do Espírito e é identidade da igreja. Entretanto, esse não é o único movimento do Espírito. O Espírito também tem convocado a igreja para o movimento centrífugo, não apenas centrípeto. O movimento centrífugo é aquele movimento que empurra a igreja para além de si mesma, que impulsiona a igreja para além da sua localidade, que conecta a igreja local com a igreja global. É aquele movimento que envia a igreja em missões no mundo, que envia a igreja ao compromisso de tornar Cristo conhecido entre as nações. Se por um lado a catolicidade faz com que conheçamos a Deus, a apostolicidade faz com que Deus seja conhecido. É um movimento que reflete aquilo que nós contemplamos, que anuncia aquilo que nós conhecemos. Então, esses dois movimentos são movimentos autênticos. Então, a gente consegue entender agora aquela velha tensão entre o pastor e o missionário. Sabe a velha tensão entre o pastor e o missionário? Aquela tensão do pastor que quer congregar e o missionário que quer ser enviado. Na verdade, os dois estão respondendo a movimentos distintos do mesmo espírito. O pastor está preocupado com o congregar, com a catolicidade, com o santo ajuntamento, que é igualmente do Espírito, e o missionário está respondendo o movimento apostólico da igreja. Bom, Paulo está engajadíssimo, por ser apóstolo, com a frente apostólica da igreja. E Paulo está encontrando agora em Apolo um aliado para cooperar com os dois movimentos, o anúncio público de Cristo e a edificação dos santos já alcançados e congregados. Apolo é uma peça estratégica, é um elemento estratégico quanto ao início da plantação das igrejas cristãs no Ocidente. Então observe, porque Lucas começa a listar características muito interessantes em Apolo, e você tem que ver como Lucas está vendo. Lucas está vendo uma demanda missionária e pastoral num determinado local que Paulo atuou, particularmente Acaia, Corinto, e Lucas está vendo que Deus está providenciando alguém para cumprir essa função pastoral. Paulo tem que dar continuidade ao avanço do testemunho do Evangelho no Ocidente. Paulo vai até Roma, ainda tem um intento de ir à Espanha. Paulo está bem impulsionado pelo movimento apostólico, mas Paulo sabe que as igrejas plantadas precisam ser edificadas e cuidadas. Então existem aqui características de Apolo, que são características típicas ou necessárias para o trabalho da igreja do Senhor, e tem relação com o tema dessa conferência. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Vamos falar de mente, vamos falar aqui de capacidades intelectuais. A primeira característica que Lucas detecta em Apolo, verso 24, é que ele era um homem eloquente. Era um homem eloquente. Aí o termo no original grego é o termo logios, Logios em grego quer dizer alguém familiarizado com as palavras, alguém com boa capacidade comunicativa. Era um homem educado, era um homem letrado. Claro, Alexandria tinha grandes escolas de retórica, grandes escolas de comunicação. Então a característica de Apolo primária, que Lucas olha e fala, ele era um homem eloquente. Ele era um homem de logios, era um homem de palavras. Era um homem que sabia manusear as palavras. Ora, é claro que você poderia dizer assim, igual a eloquência, a marca da eloquência é o pedantismo. O que é o pedantismo? É a exibição por mero uso de palavras sofisticadas? Não, isso não é o que caracteriza o logios. Não é o que caracteriza a eloquência. O que caracteriza a eloquência é justamente o contrário. É a capacidade de tornar coisas complexas facilmente compreendidas. É usar um vocabulário adequado para o público adequado. É saber usar a linguagem apropriada para o público. É comunicar verdades profundas e grandes de maneira acessível, sem comprometer o conteúdo da mensagem. É basicamente essa a primeira competência de Apolo. É um tipo de humildade, por incrível que pareça. Eloquência é um tipo de humildade, porque ela exige daquele que comunica uma sensibilidade quanto àqueles que escutam. É reconhecer que nem todo mundo tem o mesmo universo e repertório e traduzir isso, essas verdades, numa linguagem compreensível ao público que está escutando. João Calvino chamava isso de acomodação da linguagem. Acomodação da linguagem. É a capacidade de fazer o que Jesus fez conosco. Ora, se Jesus era o verbo, o que ele fez? Se ele era o logos, a palavra, o que ele fez para se tornar compreensível? Ele assumiu a nossa condição humana. Ele encarnou.
Então, quem prega e quem é eloquente tem que ter a capacidade de tornar o discurso encarnado, tem que tornar o discurso humano, tem que tornar o discurso compreensível, ele tem que estar no mesmo nível dos ouvintes, sem perder com isso a profundidade e o conteúdo daquilo que está sendo anunciado. Então, um homem eloquente é aquele que evita um vocabulário fechado, um vocabulário incompreensível, um vocabulário de gueto. Por exemplo, por incrível que pareça, o nosso evangeliquez é anti-eloquente. E o que eu chamo de evangeliquez aqui? Essa linguagem do varão de fogo, está na bênção, varão, olha o óleo, está no óleo, está na bênção, está ligado, né, recebe a bênção. Sabe, esse vocabulário, por mais que você fale, não, mas é o vocabulário popular. Popular de quem? Popular de um gueto, popular de uma tribo. Isso é um dialeto, isso não é linguagem de gente humilde. Isso não é linguagem de gente interessada com a frente apostólica do Evangelho. Isso é uma linguagem hermética, doméstica. Ela tem poucos desdobramentos para aquele que está lá fora. Então, nós como cristãos, temos que fazer um exercício, aqueles envolvidos com a pregação, envolvidos com o ensino, envolvidos com a evangelização, envolvidos com a missionalidade da igreja, precisam adotar um linguajar claro, humano, público. E mais do que nunca, nós precisamos ser pastores, líderes, missionários públicos. A nossa mensagem tem que ter uma característica pública, a gente tem que tocar em assuntos públicos, uma linguagem comum. Isso é catolicidade também, isso é linguagem abrangente, isso é levar a mensagem abraâmica até os confins da terra. Isso exige uma habilidade mínima de tornar aquilo que é difícil de entender numa linguagem simples. Eu tive essa experiência porque durante 7 anos eu trabalhei com comunidades vulneráveis em favelas, em Belo Horizonte, e eu me lembro que uma das coisas mais difíceis para mim foram os primeiros 2 anos de trabalho com crianças vulneráveis. Porque para você explicar coisas complexas para uma criança que tem baixo repertório de vocabulário, pouca compreensão de muitas palavras que você diz, que usa palavras genéricas para explicar inúmeras coisas, né? Palavras genéricas, em Minas então é trem tem uma função, tem uma função abrangente, né, para explicar as coisas. Então, enfim. E é difícil esse movimento, porque é um movimento de renúncia do orgulho linguístico, do orgulho intelectual, né? E você tem que se esvaziar, você tem que fazer como Cristo fez, se esvaziou, assumiu a forma de servo, né? Isso é um movimento da linguagem. Então não é que Apolo era simplesmente um homem de retórica afiada, ele era um homem que sabia se comunicar, e saber se comunicar não é só falar bonito, ok? Porque quando você fala bonito, o que você está fazendo no final das contas? Você está chamando a atenção das pessoas para você, e não para Cristo. E o que Apolo faz é chamar a atenção para Cristo, é tornar a linguagem suficientemente clara para que as pessoas olhem para Jesus e se maravilhem com ele, não com quem está falando, e não com quem está comunicando, né? Então essa é a diferença entre a retórica, né, e a eloquência, é que a eloquência é uma capacidade clara de comunicar uma verdade e querer ser entendido, é que a mensagem seja compreensível para aquele que está ouvindo. Bom, eu me lembrei agora aqui de Blaise Pascal, que foi um grande matemático, filósofo do final do século XVII. Blaise Pascal dizia o seguinte: os homens, o homem moderno, o homem contemporâneo, na época dele, né? Imagina, isso aqui para mim é para a nossa época. Os homens desprezam a religião, odeiam-na e temem que ela seja verdade. O maior medo do homem secular é que o que você anuncia seja verdade. Para remediar isso, temos de começar mostrando que a religião não é contrária à razão, mas que ela é honrosa para inspirar o respeito por ela, e depois precisamos tornar essa mensagem, depois de torná-la lógica, compreensível, temos que torná-la amável. Amável, olha que interessante. Então, a mensagem que nós anunciamos, ela não pode ser apenas compreensível, ela precisa ser desejável. Ela precisa ser desejável, como Cristo, né? Cristo não pode ser simplesmente um argumento irrefutável, né? Cristo tem que ser uma pessoa irrefutável. Cristo tem que ser anunciado como um bem em que as pessoas olham para ele e se sintam atraídas magneticamente, irresistivelmente por quem ele é. Então não basta, mas é importante também deixar claro de forma racional a nossa mensagem, mas Pascal vai dizer, precisamos tornar também essa mensagem amável. Para quê? Para fazer com que homens bons tenham a esperança de que seja verdade. Por fim, temos que provar que ela é verdade.
Tá, Igor, mas quais são os ouvintes da nossa cultura? Observe, porque eloquência exige um profundo conhecimento dos nossos ouvintes. A gente precisa entender o nosso tempo. A gente precisa entender as pessoas com quem a gente está falando. Bom, hoje a gente tem todo tipo de pessoa. Você pode encontrar no Brasil pessoas de baixa escolaridade, pessoas vulneráveis, pessoas funcionalmente analfabetas, pessoas com limitações sociais graves, que vivem em contextos de alta violência. Você também pode encontrar como público da mensagem apostólica do Evangelho uma classe média escolarizada. Você pode encontrar céticos, pessoas que duvidam sistematicamente de qualquer coisa. Você pode encontrar pessoas espiritualistas, místicas, esotéricas. Você pode encontrar religiosos, moralistas. A propósito, o moralismo anda crescendo no Brasil, principalmente por questões políticas e ideológicas. A gente tem um segmento que está reagindo ao liberalismo moral da esquerda como uma geração de moralistas, que hipervalorizam temas morais, como se a moralidade fosse um tipo de salvação. Lembrando que, gente, Jesus, os primeiros adversários da missão de Jesus, não foram nem tanto os revolucionários, foram os moralistas, que eram os fariseus. Então, nada novo debaixo do sol, gente, não há nada novo, mas nós precisamos, como cristãos, discernir a geração para a qual nós estamos dirigindo a mensagem do Evangelho. E eloquência exige um profundo respeito com os nossos ouvintes. Gente, observe, Apolo tem uma preocupação, ou melhor, Lucas, uma preocupação de reconhecer que a eloquência era uma característica aliada da missão da igreja. Ele inclusive, destaca essa característica de Apolo, Lucas, porque via nisso um elemento importante. E como nós vivemos numa geração em que a gente tem enfraquecido a capacidade de comunicação, a gente tem transformado a mensagem do Evangelho em uma mensagem superficial, frases de efeito, né, estímulos para as pessoas serem bem-sucedidas, para as pessoas serem eficientes nas suas habilidades e competências, como a gente tem tornado o Evangelho uma película, né, e reduzido o Evangelho a frases de efeito, nós somos desafiados a retomar a capacidade de comunicação como um recurso aliado e fundamental no anúncio do Evangelho. Lembra de Paulo em Romanos 10,14? Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, na verdade, ou no fim das contas, nós, enquanto cristãos, mais do que nunca, precisamos anunciar uma boa nova claramente comunicada. Recentemente, houve um debate sobre alguns estudiosos envolvidos com a apologética, a defesa pública da fé cristã, de que, mais do que nunca, cristãos têm que mudar o modo como comunicam a verdade. Gente, a mensagem ela é imexível, mas o modo, a maneira como você comunica precisa ser melhorado. Nós passamos, em grande parte da nossa tarefa evangelística ou apologética, nós já passamos da época de simplesmente apresentar argumentos irrefutáveis. Nós precisamos oferecer para as pessoas uma história de sentido. O homem pós-moderno não está em busca de argumentos, ele está em busca de uma história. Ele está em busca de uma história que cative o coração dele, de uma história que faça sentido para ele. O homem moderno está em busca de uma narrativa. E nós temos um livro inteiro de narrativas. Nós temos um livro recheado de histórias sobre como Deus age, como Ele opera, como Ele salva, como Ele redime. A propósito, o livro, ou os 4 livros que narram Jesus, os evangelhos, né, sequer são livros doutrinários. Eles contam uma história sobre Deus e contam sobre como Deus anda operando no mundo. E eu entendo que a melhor forma de integrar mente e coração, se tem alguma coisa que está entre a mente e o coração, entre a lógica e a afeição, são as narrativas. Elas exigem uma capacidade lógica, mas também exigem uma capacidade imaginativa. A capacidade de contar histórias bem contadas do Evangelho pode ser um grande aliado no avanço do Evangelho em nossos dias. E Apolo era um homem versado nessa capacidade. Mas o texto também vai dizer, segundo a competência de Apolo, que Apolo, verso 24, era um homem de grande conhecimento das Escrituras. A Revista Atualizada fala que ele é poderoso nas Escrituras. De fato, no original grego, a palavra poderoso é dinatos. Em grego, tem esse sentido. O que significa isso? Além de bom comunicador, e isso não é suficiente para a missão da igreja, apesar de ser essencial, fundamental, não basta a gente ser bom comunicador. A gente precisa ter um conteúdo a ser comunicado. E o conteúdo a ser comunicado aí era
a Escritura. Mas o que significa ser poderoso na Escritura? Ora, quem conhece um pouco da cultura judaica sabe que judeus possuem uma maneira muito peculiar de ler a Bíblia Sagrada. E esse modo peculiar é chamado na tradição dos judeus de Midrash. Midrash é uma capacidade muito específica de interpretação bíblica. O judeu não olha para a Bíblia como um livro linear. Eles olham para a Bíblia como um livro em rede. Olham para a Bíblia como um livro conectado entre suas partes. Eles olham para a Bíblia de forma tridimensional. Então, um judeu está lendo um profeta, ele conecta com a Torá, ele conecta com os Salmos, ele conecta com os Provérbios de Salomão, e ele tira uma síntese sobre quem Deus é a partir dessas conexões. Isso é o Midrash. Isso é o que Jesus fez inúmeras vezes. A capacidade de recorrer ao Antigo Testamento e a sabedoria da Bíblia hebraica para adquirir insights para dar testemunho da verdade. Paulo faz muito isso nas suas cartas. Hebreus faz muito isso na hora de defender o sacerdócio de Jesus. Ser poderoso nas Escrituras é saber manusear as Escrituras naquilo que ela é, na forma como ela nos foi dada. É olhar para o Antigo Testamento como escritura cristã. Nós temos uma dificuldade com isso hoje, de olhar para o Antigo Testamento e a Bíblia hebraica como uma escritura que também nos pertence enquanto povo da aliança. Olhar para o Antigo Testamento como um livro de pactos que foram firmados, os quais sustentam a revelação messiânica de Jesus. Não é olhar para a Escritura do Antigo Testamento como um livro alegórico, olhar para o Antigo Testamento como um livro de símbolos, um livro de metáforas, mas olhar para aqueles eventos como eventos históricos, eventos de salvação que, costurados, preparam um cenário para a revelação do Filho de Deus no mundo. É reler as Escrituras, é olhar para as Escrituras e construir argumentos a partir do que está escrito ali. Eu acredito que Apolo foi um daqueles homens judeus do povo do primeiro século, que por causa da iluminação do Evangelho, olharam para o Antigo Testamento e foram iluminados por ele. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando o texto diz que Jesus, ao explicar as Escrituras, o texto diz que então lhes abriu o entendimento para entenderem pelas Escrituras que o Cristo morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Observe isso, esse ato de abrir os olhos, desvelamento, desobstrução do olhar e da leitura bíblica, isso é um milagre. E é um milagre que está cometendo Apolo. Lembra de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 15 e verso 16, quando se refere aos judeus nas sinagogas, que fazem a leitura contínua da Torá todos os sábados, no Avodat HaTorá, como eles chamam em hebraico, e todos os sábados Paulo diz que quando eles leem as Escrituras é como se tivesse colocado um véu sobre a face deles. Existe uma obstrução, uma dificuldade de olhar para a Escritura e discernir o que está escrito na Escritura. Mas Paulo é claro. Paulo vai dizer, mas quando um deles se converte ao Senhor, 2 Coríntios 3,16, quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu lhe é retirado. Apolo é um homem poderoso nas Escrituras porque ele olha para a Escritura de forma desvelada, nua, despida. A Escritura está viva diante dele. E eu tenho algumas recomendações práticas para aqueles que desejam, além de desenvolverem sua eloquência, desenvolverem a sua capacidade de manuseio das Escrituras. Primeira coisa, participe de um bom programa de educação bíblica. Já fizeram o jabá, então vou reforçar o jabá. O cristão precisa superar o seu analfabetismo bíblico, precisa superar o analfabetismo bíblico de uma vez por todas. Em 1996, eu tive uma experiência de fé, apesar de nascer num lar cristão, eu tive uma experiência de fé com Jesus, porque eu tinha uma preguiça mortal de ler. Mas, gente, não era pouca não, tá? Era muita. Qualquer coisa que tinha letra, eu lia e me dava sono. Era sonífero, era um negócio bizarro. Eu tinha uma preguiça mortal, eu não conseguia ler direito. Eu odiava ler, para ser sincero. E eu me lembro que, primeira vez que eu tive uma experiência de fé, e foi uma experiência de fé muito concreta, num culto pentecostal, irmãos orando no monte, e ali Deus, de alguma forma, me sacudiu pela primeira vez, que eu tive várias sacudidas ao longo da vida. E eu me lembro que o primeiro efeito dessa renovação do Espírito em mim, naquele evento, foi uma paixão renovada pelas Escrituras. E eu me lembro que eu comecei a olhar para a Bíblia, e a Bíblia não era o mesmo livro, que eu ia para a escola dominical com a minha mãe, que minha mãe forçava eu ler, que os pastores diziam que eu tinha que ler, que era um fardo para mim insuportável. De repente a Bíblia assumiu cores.
E eu me lembro de algumas vezes, por volta aí dos 17, 18 anos, eu entrar no meu quarto para ler a Bíblia, tipo 10 da noite, e quando eu assustar, olhar o sol nascendo 4 da manhã, e eu estava lendo a Bíblia. Me lembro disso acontecer algumas vezes na minha adolescência, depois dessa experiência de fé. Porque, de fato, irmãos, existe uma relação muito profunda entre corações aquecidos e uma escritura desvelada diante dos nossos olhos. Existe uma relação espiritual muito rica entre homens e mulheres que tiveram seus olhos desvelados, desobstruídos, ao lerem as Escrituras. A palavra de Deus se torna viva, ela se torna eficiente. Então eu me lembro que naquela época, eu não sei quem lembra disso, né, o plano real, o primeiro salário do plano real era R$120, salário mínimo. E você fazia coisas incríveis com R$120. E eu me lembro que eu ganhava R$120 trabalhando na secretaria da igreja, eu dava o dízimo de R$12 e pegava o restante para pagar parcelado as enciclopédias, no carnê, não tinha cartão de crédito, no carnê, uma enciclopédia bíblica. Ter bons comentários bíblicos. Deus abençoou a história da igreja com grandes mestres das Escrituras e tem abençoado. Deus tem enriquecido o corpo dele com homens e mulheres que são competentes em Escritura, competentes na palavra de Deus. Então você não precisa ler a Bíblia como uma experiência privada. Ler a Bíblia, meus irmãos, é uma leitura comunitária. É uma leitura histórica. Nós estamos conectados com o corpo de homens e mulheres carregados de dons do passado e do presente para a gente fazer uma leitura mais precisa, mais profunda, mais rica da palavra de Deus. Criar o hábito de ler e ouvir bons ensinos sobre a Escritura. Fazer leituras mais sistemáticas, livro por livro. Pega um texto da Bíblia e fala, eu vou ler esse livro e vou estudar esse livro da Bíblia. Claro, você pode fazer aquela leitura anual, maravilhoso, é super recomendado. Ler a Bíblia como um todo é extremamente importante, mas dedique o tempo para ler um livro. Escolha um livro da Bíblia. Estude ele, anote suas impressões, faça perguntas adequadas ao texto. Quem está falando, quando está falando, para quem está falando, de que forma, de que modo, qual é o propósito dessa carta, porque, afinal de contas, como diz Paulo em Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Lembre-se, a Escritura foi escrita por homens, como diz Pedro na sua carta, movidos pelo Espírito. Não é uma obra escrita por elucidação humana particular, mas por gente movida pelo Espírito. Lembra de Jesus, em João capítulo 5, verso 39, quando ele disse, examinai. Ele não falou para você ler, simplesmente. Ele não falou para você passar o olho, simplesmente. Ele falou, examinai as Escrituras. Examinar, isso exige tempo, energia, dedicação, isso exige disciplina, estar com o texto sagrado, coração aquecido, perguntas corretas, bons comentários, inspirado, motivado, examinando, como um cientista examina, examinando as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Bom, já vimos aqui que Apolo tem duas características importantes. Primeiro, já vimos que ele era eloquente. Segundo, poderoso nas Escrituras. Mas isso ainda também não é suficiente. De acordo com os critérios da missão apostólica da igreja, era necessário que ele também fosse um homem instruído no caminho do Senhor. Verso 25. Apolo era um homem instruído no caminho do Senhor. O termo no grego aí, a palavra catequêmenos, em grego, lembra de catequese, catecumenato, catecúmenos, né? Ele era um homem instruído, ensinado, formado em algo muito específico, no Evangelho. Então, observe, para a visão de Lucas e, obviamente, de Paulo, as características de Apolo eram características compostas, elas compunham um determinado serviço da igreja. Não era simplesmente um homem que sabia comunicar, porque ele podia ser simplesmente um orador. Não era simplesmente um homem bom de Bíblia, porque ele podia ser simplesmente um mestre fariseu, ou um mestre judeu. Tinha um terceiro elemento que era essencial. Ele tinha que ser um homem instruído no caminho do Senhor. Ele tinha que ser bom do Evangelho. Ele tinha que ter entendido a revelação de Deus em Jesus Cristo. Ora, não basta a familiaridade com as Escrituras. É fundamental que a Escritura compreendida seja compreendida a serviço de algo.
É como eu costumo dizer com muitos amigos, e eu tenho nessa jornada muitos amigos que amam a Bíblia, são grandes intelectuais da palavra de Deus, versadíssimos em teologia, né? Mas eu como costumo dizer, a teologia para o cristão, ela envolve um profundo e sistemático conhecimento da palavra de Deus, mas a serviço de algo muito específico. Não é a serviço do desempenho intelectual, não é a serviço do desempenho acadêmico. A teologia para o cristão está a serviço da glorificação de Deus, do conhecimento de Deus e da glorificação de Deus. A teologia só me interessa na medida que ela torna o meu coração ainda mais apegado à realidade de Deus em Jesus Cristo. A teologia tem que estar a serviço da boa nova. A teologia tem que estar a serviço de quem Deus é. Por isso que nós temos que ser instruídos no caminho do Evangelho. Bom, que caminho é esse? Nós sabemos que os cristãos eram na antiguidade chamados os do caminho. Essa, inclusive, era um nome antigo do movimento cristão. O Evangelho. O que é o Evangelho? Eu sei que para a gente falar do Evangelho é um universo isso aqui, né, gente? Pensa no Evangelho como um diamante multifacetado. A gente pode eleger uma face e explorar ela aqui o dia inteiro. Mas ela tem múltiplas faces, múltiplas perspectivas da boa nova. Mas o que sabemos que o Evangelho, de fato, não é, como diz o Timothy Keller, o Evangelho não é um bom conselho. Porque senão não seria Evangelho. Porque Evangelho quer dizer boa notícia. Se é boa notícia, para que serve um jornal? Um jornal serve para você ler coisas que já aconteceram, coisas que são fato, coisas que já estão feitas, eventos que já foram concretizados. E eu tenho muito temor de que nós confundamos o Evangelho com metodologia. A gente está anunciando para as pessoas o que elas devem fazer, e não o que Deus fez. Evangelho diz respeito ao que Deus anda fazendo. Evangelho diz respeito ao que Deus anda aprontando pelo mundo, o que Deus anda realizando pelo mundo. E as pessoas chegam com o Evangelho como se fosse uma lista de tarefas a serem realizadas, uma lista de atividades a serem cumpridas. Não, o Evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus se deu em Jesus. Deus se deu em Jesus. A boa notícia é que Jesus é e fez uma obra definitiva que reconciliou homens alienados de Deus e alienados de si mesmo com quem Deus é. A boa nova é que ele, Jesus, é o Messias prometido nas Escrituras, ungido, Mashiach, rei, sacerdote, profeta, e que nele foram satisfeitas toda a necessidade de governo humano. Toda a necessidade de governo humano. Pensa na nossa crise política atual. O que está no coração dos homens? Uma necessidade por governo humano. Uma necessidade por governo, uma necessidade por um reino. As pessoas anseiam por um país melhor, por uma vida pública melhor, por segurança, por saúde, por estabilidade, prosperidade financeira, porque o coração dos homens anseiam pelo reino de Deus. Mas eles projetam essas expectativas pelo reino em líderes temporais, em governos temporais, em utopias políticas. E quem é Jesus, senão aquele que cumpre todas as demandas e necessidades do nosso coração por governo? A boa nova é que, para nos salvar e nos aproximar de quem Deus é, o próprio Deus cumpriu em Cristo todas as exigências pactuais que ele firmou com os israelitas. O Evangelho revela que se Deus não se voltar para os homens para salvá-los, os homens não podem se salvar. O Evangelho, ele é anti-autoajuda. Ele é anti-autoajuda, porque autoajuda é uma tentativa de autossalvação. Isso se chama autoajuda, que é um termo que tem seus problemas até com a língua portuguesa. Porque se é autoajuda, não é ajuda. Claro. Claro. Pensa. O cara caiu dentro de um buraco de, 300 metros de profundidade. Aí chega o coach da vida, abençoado. Olha de cima para baixo e fica, você consegue. A força está com você. O poder está na sua consciência. Tem um Deus latente na sua alma. Tem uma força, tem uma energia. Né? Determina, você vai conseguir sair desse buraco. Não sai não, gente, não tem jeito não. Tem autoajuda que tire do buraco, não. Sabe o que tira do buraco? Corda. Corda, ok? Corda. Salvação exige uma ação externa daquele que está em perigo.
uma ação externa. Salvação exige transcendência, uma ação externa. A salvação está sempre fora de nós. Por isso chama salvação. Você está afogando, não sei nadar. Força, pensamento positivo. Você, não adianta, tem que jogar boia, ok? Tem que jogar boia. Não tem jeito. Tem que resgatar. Isso é salvação. Salvação implica numa impotência daquele que precisa ser salvo. Exige uma impotência. E exige uma potência, o poder que vem de fora e vai em direção aos homens para resgatá-los dessa condição. Não há nenhuma obra humana que possa fazer com que nos aproximemos de Deus. Somente Deus pode, por sua graça, tornar isso possível. A salvação, irmãos, exige inevitavelmente a renúncia do orgulho. Você está lá se afogando, Deus está indo em sua direção, você está, não, eu dou conta. Não dá não, meu filho, você não sabe nadar. Você não dá conta, você tem que abrir mão do orgulho. Isso significa, então, que para sermos salvos, precisamos ter uma fé profunda, plena, íntegra, de abraçar Jesus e a obra de Deus em Jesus por inteiro. Não pode ser parcial. Por inteiro. Fé é isso, é uma adesão inteira, uma confiança inteira, integral, total, holística, sobre quem Deus é e sobre como Ele está nos salvando. É dizer que o que Deus fez é suficiente, é dizer que Jesus dá conta de mim. Jesus dá conta de mim, eu não dou, mas Jesus dá conta de mim. Isso é ser instruído no caminho do Senhor. É saber o que o Evangelho é e saber o que a Boa Nova significa, na sua maneira mais radical, profunda e suficiente, como nos foi apresentado pelo Evangelho. E, finalmente, a última característica de Apolo que chamou a atenção de Lucas. Então, ele era eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no Evangelho, verso 25, fervoroso no Espírito. Fervoroso no Espírito. Gente, é curioso porque o termo no original grego aqui tem um sentido de borbulhava no Espírito. Apolo era um homem cujo coração estava ebulindo da graça de Deus. Então não basta ter boa capacidade comunicativa, não basta ter conhecimento bíblico, não basta familiaridade com o Evangelho, é necessário que tudo isso se integre à vida do cristão e tome conta da sede dos nossos desejos, que tome conta do centro da nossa inclinação espiritual e da nossa vontade, que é o coração. Tudo deve se integrar à vida do cristão e tudo deve se conectar ao coração, que é essa dimensão bíblica onde tudo se converge, onde nós tomamos as nossas decisões, onde o que nós nos devotamos está, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele era fervoroso de espírito, ele tinha fogo, meu irmão, não tem outra expressão, ele tinha fogo. Jeremias capítulo 31, verso 31, o profeta Jeremias prevê uma era em que Deus escreveria a sua lei na nossa mente e a escreveria no nosso coração. Deuteronômio capítulo 30, verso 6, fala da circuncisão do coração. Fala de um coração contrito, um coração disposto a amar o Senhor teu Deus plenamente. Deuteronômio capítulo 6, o Shema, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu poder. Ezequiel capítulo 36, verso 26, fala que Deus tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, daria a nós um espírito novo. E Paulo, no capítulo 12 de Romanos, verso 11, diz: irmãos, não sejais remissos, mas antes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, se alegrando na esperança, sendo pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Eu gosto dessa, falava com a Carol agora, eu gosto dessa tradição dos teólogos do coração. A gente percebe uma teologia do coração no cristianismo antigo, né? Você pega Agostinho de Hipona, você pega o próprio João Calvino, você pega Jonathan Edwards, você pega C.S. Lewis, você pega alguns teólogos e filósofos contemporâneos que têm falado sobre isso. Todos esses homens têm costurado entre eles a noção de que verdades que nós apreendemos intelectualmente precisam assumir o coração. João Calvino, nas Institutas, diz
que a doutrina não pode ser apenas doutrina de lábios, mas ela deve penetrar o coração e chegar até os afetos. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Penetrar o coração e chegar até os afetos. Por uma razão. Porque quando nós estamos diante de um dilema moral, entre escolher fazer a vontade de Deus e a nossa própria vontade, em última instância, quem determina as suas escolhas é quem você ama. É por quem o seu coração está cativo. Então, cristãos não podem olhar para Deus meramente como um objeto que a gente abstrai teologicamente. Nós temos que olhar para Deus e ver que Deus é desejável. Que Deus está revestido de beleza e formosura. Que o nosso coração foi e é capturado pela beleza de quem Ele é. Deus nos atrai magneticamente, irresistivelmente para a sua beleza. Deus cativa o coração do homem e da mulher. Deus cativa, Deus, entre aspas, seduz o coração humano para a beleza dele, como a fonte de toda a beleza. E observe como a nossa cultura hoje já entendeu isso. Já entendeu que o ser humano é um ser de desejo. Só que eles cativam o coração humano para ídolos temporais que não dão conta de uma demanda eterna que habita em nosso coração. Esse homem era um homem fervoroso de espírito. Eu vou citar aqui um trecho de um dos teólogos do coração que eu citei aqui, Jonathan Edwards, no livro dele, Afeições Religiosas. Veja bem o que ele diz. Quanto mais o verdadeiro santo ama a Deus com amor cheio de graça, mais ele deseja amá-lo. E mais se inquieta com a sua falta de amor. Quanto mais odeia o pecado, mais deseja odiá-lo e se lamenta por ainda o amar tanto. Quanto mais se entristece por seus pecados, mais almeja se entristecer por eles. Quanto mais tem um coração quebrantado, mais deseja que ele continue sendo quebrantado. Quanto mais anseia por Deus e pela santidade, mais anseia por ansiar e por render a própria alma em seu anseio por Deus. Como não lembrar de John Wesley, que ao ouvir um trecho de um sermão de Lutero lido, não era um culto do Chu, era um culto em que os irmãos pegaram um sermão transcrito de Lutero, o irmão estava lendo, eles liam assim, tá, gente, naquela época, estava lendo o sermão. E por ocasião de uma leitura de um sermão de Lutero, John Wesley diz, na sua própria autobiografia, no seu diário, que naquele momento ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Estranhamente aquecido. Como não lembrar de Lutero narrando que quando ele mesmo viu, talvez numa noite escura, com a sua vela acesa, olhando com muita dificuldade o texto grego de Romanos, viu lá, o justo viverá pela fé. Ele diz que quando ele entendeu a justiça de Deus em Cristo, era como se os portais do paraíso se abrissem para ele. Fervoroso de espírito. Fervoroso de espírito. Por trás daquele homem de boa comunicação, poderoso nas Escrituras, instruído no Evangelho, havia um coração inflamado por quem Deus é em Jesus Cristo. Claro que isso teria desdobramentos. Claro que isso teria desdobramentos práticos. E aqui nós vemos pelo menos 4 desdobramentos práticos de um homem com essas características, caminhando para o final. Diz o texto que ele ensinava com precisão, verso 25, que Apolo evangelizava, porque ele falava corajosamente da palavra na sinagoga, verso 26, que ele pastoreava, porque ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, então ele pastoreava os já evangelizados, verso 27, os de Acaia, de Corinto, e diz no verso 28, que com grande poder ele refutava publicamente os judeus, ou seja, havia apologética. Então, observe, um homem que sabe comunicar, um homem que era instruído nas Escrituras, instruído no Evangelho, fervoroso de espírito, era também um homem que ensinava, evangelizava, pastoreava e defendia a fé publicamente. Então ele ensinava, evangelizava, pastoreava e fazia apologética. Era o efeito imediato dessas 4 características, dessas 4 competências de Apolo. Mas veja bem, qual é a tentação a essa altura
nesse momento. A tentação é, puxa, Igor, então o que me falta para ser uma pessoa cristã de verdade é ser como Apolo. Não, Apolo não via nessas competências, nem Lucas, nem Paulo via nessas competências de Apolo o lugar onde ele construía sua identidade. Eram competências. Identidade está em outro lugar. A identidade está em Jesus, está em ser filho de Deus. É lá que está a identidade do cristão. Essas competências, elas estavam a serviço da glória de Deus. Isso não é identidade, competências. A prova disso, agora você vai abrir a sua Bíblia para concluir. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 3 ao verso 9, observe o próprio apóstolo Paulo falando de Apolo. E veja como tanto Paulo quanto Apolo tinham um senso profundo de identidade no lugar certo. Porque por mais que tenhamos competências, nós temos que ter a humildade que Paulo e Apolo tinham diante das competências que possuíam. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Lembrando que Apolo agora é o grande pastor da igreja de Corinto, na Acaia. E Paulo está escrevendo para essa igreja, que está sob liderança de Apolo. 1 Coríntios 3, verso 3, diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz assim, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Observe, Igor, que fantásticas competências de Paulo, que fantásticas competências de Apolo. Nós não somos ninguém. É Paulo dizendo, nós não somos ninguém. Mas quem é alguma coisa? Deus, aquele que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Paulo e Apolo são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus o que eles são? Meramente cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, são vocês. São vocês. Amém, irmãos?